Essa é a questão 32 do capítulo 13 do RAP. E a questão 32, ela diz o seguinte: qual é a energia potencial gravitacional do sistema de duas partículas do problema 3? Se você afastar as partículas até que a distância entre elas seja 3 vezes maior, qual será o trabalho realizado pela força gravitacional entre as partículas e qual será o trabalho realizado por você? Para contextualizar o problema 3, ele diz o seguinte: qual deve ser a distância entre duas partículas, entre uma partícula com 5,2 kg e uma partícula com 2,4 kg, para que a atração gravitacional entre as partículas tenha um módulo de 2,3 vezes 10 elevado a menos 12 newton. Já para agilizar os passos, eu já calculei essa distância e obtive o valor de 19 metros. E com isso a gente consegue resolver a nossa questão 32. A alternativa A, ela pede a energia potencial gravitacional do sistema de duas partículas do problema 3. A gente já tem todos os dados. A gente já tem a massa, já tem a distância e a gente já tem outro valor de massa. Então é só a gente aplicar na fórmula. E a gente sabe que a energia potencial gravitacional ela é dada por U igual a menos G, que é a constante de gravitação, vezes M1 vezes M2. Tudo isso dividido pela distância entre essas duas massas. A gente sabe que M1 é igual a 5,2 kg e M2 é igual a 2,4 kg. E a distância encontrada foi de 19 metros. Ok. E se você fazer essas contas, você vai obter que a energia potencial gravitacional ela equivale a menos 4,38 vezes 10 a menos 11 joule, que a gente arredonda para 4,4 vezes 10 a menos 11 joule, visto que os dados entregues pelas questões têm apenas dois algarismos significativos, então a resposta final tem que ter concordância com os dados entregues. E, enfim, vamos agora para a alternativa B. E a alternativa B, ela fala que se a gente afastar as partículas até que a distância entre elas seja 3 vezes maior, qual será o trabalho realizado pela força gravitacional? A distância inicial que a gente encontrou foi esse valor R de 19 metros. Então, para a gente calcular o trabalho, a gente volta lá naquela definição que a gente conhece de trabalho para forças conservativas. A gente sabe que a força gravitacional é uma força conservativa. E o trabalho para uma força conservativa, ele pode ser encontrado por menos a variação da energia potencial. A energia potencial inicial a gente já calculou, a gente obteve esse valor de 4,4 vezes 10 a menos 11 joule. A energia potencial final vai ser a energia associada a esse sistema quando a distância for triplicada, ou seja, quando a distância equivaler a 3 vezes 19. A gente vai calcular agora o F para a gente aplicar nessa expressão do trabalho. O F vai ser G, que é a constante de gravitação, vezes M1, que é 5,2, vezes M2, que é 2,4, e divide tudo isso pela a distância 3R, né? Que a gente está triplicando a distância inicial, 3 vezes 19. Se você fizer as contas, você vai ver que o F ele equivale a menos 1,46 vezes 10 elevado a menos 11 joule, certo? E a variação da energia potencial, ela nada mais é do que ΔU igual ao F menos o I. O I a gente já calculou, né? A gente obteve o valor de 4,4 vezes 10 a menos 11. E o F a gente acabou de calcular. Se você substituir esses dois valores e você fizer a diferença, você vai ver que o F ele tem o valor negativo,
O I, ele também carrega um valor negativo, que eu até esqueci de colocar aqui. E aí, esse negativo do valor de I menos o negativo aqui entregue pela fórmula, vai fazer com que a energia potencial do sistema final, final não, é a variação da energia potencial do sistema, ela seja 2,92 Joule, certo? Só que na fórmula do trabalho, a gente sabe que o trabalho ele é menos esse valor. Ou seja, então o trabalho realizado pela força gravitacional vai ser menos 2,92. E aqui eu cometi um erro, não é só 2,92. Desculpa, pessoal, é 2,92 vezes 10 elevado a menos 11 Joule. Eu estava esquecendo de carregar esse 10 elevado a menos 11. Então, o trabalho vai ser menos 2,92 vezes 10 elevado a menos 11 Joule, certo? E vamos lá agora para ver o que a alternativa C queria. Ela queria um trabalho realizado por a gente, né? A gente sabe que a força que a gente tem que realizar, ela a, é contrária à força realizada pela força gravitacional, né? Elas apontam em sentidos opostos. E a força realizada por a gente, ela aponta no mesmo sentido do deslocamento. Ou seja, o trabalho realizado por a gente vai ser igual em módulo ao trabalho realizado pela força gravitacional, só que vai ter o sinal oposto. Então, o trabalho encontrado para a gente, que o trabalho realizado para a gente, vai ser de 2,9, já estou arredondando para dois algarismos significativos, vezes 10 elevado a menos 11 Joule. E essas são as respostas finais. Muito obrigado pela atenção.